Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, beneficente, misericordioso. Continuamos com a nossa série sobre as súplicas e a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Nesse capítulo nós vamos continuar a falar Astaghfirullah. Astaghfirullah, peço perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Todo perdão nós pedimos a quem? Allah subhanahu wa ta'ala. Daquilo que nós cometemos, nós devemos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse astaghfirullah também foi ensinado por nós, por Nabi sallallahu alaihi wasallam, que a gente recite depois de cada salah. Todos os dias, toda hora que nós fizermos a oração, nós pronunciamos a palavra astaghfirullah, eu peço perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz nos seus ditos que eu procuro pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e falo sempre, todos os dias, pelo menos mais que 70 vezes. Quem que está falando isso é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nós temos o conhecimento que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele foi perdoado os seus pecados anteriores e posteriores. Mas mesmo assim, ele teve essa necessidade, teve essa exigência por si próprio de estar a pronunciar astaghfirullah, de estar a pedir o perdão a Allah subhanahu wa ta'ala todos os dias, mais que 70 vezes. Daí que nós temos a certeza que devemos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, porque nós somos pecadores, nós cometemos o pecado. Quando nós falamos, a gente comete o pecado. Quando nós andamos, quando nós olhamos nas coisas erradas, pensamos nas coisas erradas, falamos as coisas erradas. Então é por isso que a cada oração que nós fizermos, quando terminar, nós temos que dizer astaghfirullah. É muito importante e seguirmos a sunnah, a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A outra recordação que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou é la hawla wa la quwwata illa billah. Não tem poder, não tem força, illa, excepto só que vem de Allah. Nós não temos nenhum poder, nós não temos força para fazer nada, não temos poder para mudar nada, a não ser que seja concedido por Allah subhanahu wa ta'ala. Toda força, todo o poder que nós fizemos, algo que nós inventamos, algo que nós conseguimos carregar, fazer, tudo isso é uma permissão do nosso Criador, do nosso sustentador, Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz: posso vos mostrar umas palavras, uma sentença, cuja essa sentença é o paraíso, é a riqueza do paraíso. Nabi sallallahu alaihi wasallam está perguntando aos seus companheiros: posso mostrar para vocês alguma das sentenças que quando vocês pronunciarem essas sentenças, elas têm a recompensa de ser a riqueza dentre as riquezas do paraíso. Os companheiros disseram sim ao profeta de Allah. E ele diz: pronunciem la hawla wa la quwwata illa billah. Imaginem só, uma coisa tão leve, rápido, precioso, e nós estamos a ganhar a riqueza do paraíso. Isso é o que nós mais queremos, é o que nós mais tentamos de ganhar essa riqueza. E como é que nós ganhamos essa riqueza? Só por pronunciar la hawla wa la quwwata illa billah. E no outro dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz que uma das portas, dentre as portas do paraíso, é o quê? La hawla wa la quwwata illa billah. E esse também nós somos ensinados para decorar
e pronunciarmos quando o muadhin, o chamador, ele faz o chamamento para a oração. Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou a nós que quando ele chega, hayya ala salah, vindem para a oração, e hayya ala falah, vindem para o sucesso. Nós, como aquelas pessoas dentre as que estamos a escutar, nós pronunciamos la hawla wa la quwwata illa billah, que não tem poder, não tem força, excepto vindo do nosso Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. Então esse é um importante dua, é uma importante recordação que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou a nós. E uma outra também, Bismillah. Bismillah é muito importante que a gente aprenda e pronunciarmos. Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: toda ação importante que o ser humano faz, se não começa em nome de Deus, essa é uma ação inválida, é uma ação que não é aceite. Quando você for fazer uma ação boa, você tem que dizer Bismillah. Você vai comer algo, tem que dizer Bismillah. Você vai beber água, por exemplo, você tem que dizer Bismillah. O que você está a dizer nessa palavra Bismillah? Você está a dizer que eu estou fazendo essa ação em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Estou fazendo essa ação com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Estou hoje sentado me alimentando somente com a permissão de Allah. Bismillah. Você está aceitando esse, que você é uma criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que nós temos que pronunciar a palavra Bismillah. É importante. Como eu disse, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que toda ação importante que é feita sem nome de Allah não vale. Até nós, quando nós formos conversar com alguém, antes de nós abrirmos a boca, a primeira coisa, diga Bismillah, em nome de Deus, seja no seu coração. Não precisa pronunciar, mas você deve falar, mesmo que for para mexer a sua língua, Bismillah. Porque essa conversa que você vai ter só pode acontecer com a permissão de quem? De Allah subhanahu wa ta'ala. Nada nós fizemos sem a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. E outro ensinamento, outro também, recordação, súplica, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou é A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Eu peço proteção a Allah subhanahu wa ta'ala do Satanás, o condenado, o rejeitado, o desgraçado. Eu peço proteção a Allah subhanahu wa ta'ala dessa criatura rejeitado, desgraçado, porque ele está sempre na nossa vida para nos atrapalhar. Não significa que se você adora a Deus, se você acredita a Deus, o Satanás não vem para te atrapalhar. Não, aliás, ele mais tenta para te atrapalhar, porque ele não gosta que você adore Allah. Ele não gosta que você fique perto de quem? Do seu Criador. Até especialmente quando você está parado no seu tapete para adorar Allah, ele chega, começa a criar dificuldade do seu pensamento. Começa a te dizer, opa, pensa aquilo lá, pensa a sua família, pensa nisso, e você quando sai, começa a ter esse pensamento, automaticamente você não tem a sua concentração na oração. Então, quando isso acontece, o que nós temos que falar? A'udhu billahi minash shaitani rajim, e nós continuamos com a nossa ação, a nossa oração e aquilo que nós estamos a fazer. E ainda, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou também e nos recomendou, sempre que nós ouvirmos o nome dele, nós dizermos sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Que a bênção e a paz de Allah esteja com
o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que mandar bênção para mim uma vez, e Allah subhanahu wa ta'ala retribua a ele, ele entrega para ele 10 bênçãos em volta daquilo que ele está mandar para mim. Só dizermos o quê? Sallallahu alaihi wasallam. Uma vez, Allah subhanahu wa ta'ala dá em nós em troca 10 vezes. Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu Coran que Allah subhanahu wa ta'ala manda bênção para o seu profeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E os anjos também pedem perdão e pedem bênção a Allah para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daí que Allah diz: ó vós que creem em Allah subhanahu wa ta'ala, peçam Allah subhanahu wa ta'ala, peçam Allah subhanahu wa ta'ala para enviar a paz e a bênção ao seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda essa bênção, que Allah nos dá essa força de nós podermos sempre falar sallallahu alaihi wasallam. Porque Nabi sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: a pior pessoa, aquele que é agarrado, que não gosta de gastar, é aquele que ouve o meu nome, ou o meu nome é pronunciado na frente dele, e ele não tem essa coragem, não tem essa esperança de dizer sallallahu alaihi wasallam. Então, que Allah nos dê esse poder, nos dê essa força. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin.